Povo de Deus, paz seja convosco. Eu convido os irmãos a entrar comigo numa reflexão da palavra de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre como podemos ser cooperadores no reino de Deus, na obra de Deus, estabelecendo duas comparações que a Bíblia faz de nós com alguns elementos da natureza. Esses elementos que nós vamos fazer essas comparações hoje são o peixe e a árvore. Como assim? Como podemos ser comparados ao peixe e à árvore na colaboração, na cooperação aí para a recuperação do mundo espiritual, a manutenção do mundo espiritual, né? Convido os irmãos a abrir o coração e o entendimento para esse momento de estudo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, para ouvir, para aprender de Ti. Papai querido, entra de maneira especial em cada lar nesta noite. Papai, sonda cada coração. O Senhor conhece, Papai, o Senhor sonda as nossas vidas, conhece as nossas falhas. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as nossas faltas. Papai vai de encontro a cada lar, abençoando cada vida, livrando de todo mal em nome de Jesus. E que através desse estudo de hoje, nós possamos ser verdadeiramente cooperadores da Tua obra. Que nós possamos, Papai, ser verdadeiramente canais daquilo, da missão que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Um beijo no coração e um bom estudo. Cooperadores de Deus na recuperação do mundo espiritual. A Bíblia vai nos trazer duas comparações que são feitas entre nós e alguns elementos nessa cooperação com o reino espiritual. Vamos lá. Na Bíblia, há algumas figuras que são mencionadas para representar o homem, né? Metáforas, comparações que são feitas entre nós e algumas figuras, pode ser figuras materiais, animais, naturais. Dentre elas, duas nos chamam a atenção. Nesse estudo de hoje, nós vamos falar de duas comparações que a Bíblia faz entre o homem e alguns elementos da natureza. Nós vamos ver hoje a comparação que é feita com o peixe e com a árvore. Como assim? Existe um porquê nessa comparação. O que esses elementos representam na cooperação na obra de Deus, na cooperação para o crescimento do reino de Deus, e como nós somos comparados a esses elementos para o mesmo fim. Então, o peixe, nós vamos ver em Mateus 4,19 a razão dessa comparação, o porquê. E em Salmo 1, versículo 3, também nós vamos ver porque existe essa comparação entre o homem e a árvore na cooperação aí no reino de Deus. Em Mateus 4,19, observe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando fala pescadores de homens, a primeira reação é de estranheza, né? Como assim pescar homens? Nós pescamos peixes, não é verdade? Os peixes, além de serem fontes de alimento e de ajudar no equilíbrio dos riachos, dos rios, dos mares, eles também povoam as águas. O lugar onde vivem e a forma como eles sobrevivem nos trazem lições importantíssimas. Os peixes vivem em meio às águas e mesmo que o oxigênio não seja visto a olho nu, em seu habitat natural, lá no rio, no mar, seja onde for, os peixes conseguem extraí-lo para sobreviver. Assim como é com os peixes, é conosco também. Nós não vemos o ar que respiramos, mas conseguimos extraí-lo para a nossa sobrevivência, não é verdade? O grande nível de poluição tem afetado as condições de vida dos peixes, que têm morrido em largas escalas. E os peixes, quando são retirados das águas, eles se debatem, eles lutam, até que vão perdendo as forças até morrer. Então, Mateus 4,19 fala lá do pescador de homens, né? O peixe, aqui comparando o homem a um peixe, o que isso quer nos dizer?
Nós vimos primeiro toda uma questão teórica biológica, né? A importância do peixe aí na natureza, na biologia, né? Com sua vida lá nos mares, nos oceanos, onde eles vivem, e o que acontece quando eles são retirados do seu habitat natural, né? Trazendo isso para a nossa vida, as muitas águas na Bíblia simbolizam o mundo. Então, lá onde o peixe vive, aquelas muitas águas, para nós é comparado ao mundo. O homem, ao ser criado, ele foi conduzido por Deus para povoar o mundo, assim como os peixinhos estão lá povoando as águas. Os homens, nós estamos aqui com a função de povoar o mundo, né? A palavra fala lá no início que o homem ia crescer e multiplicar. Quando ele aceita Jesus como Salvador, saindo da convivência com o mundo, assim como tira o peixe lá da água, acontece a mesma coisa. O homem, ele se debate, ele morre para o mundo, deixa sua velha natureza. Lá em Romanos 6,4, vou ler aqui para vocês. Romanos capítulo 6, versículo 4, o que a palavra nos diz? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, olha só a analogia que é feita, a comparação que é feita, né? O peixe, quando ele é retirado do seu habitat natural, que é o mundo dele, ele se debate até perder as forças e morrer para aquele mundo. Assim também somos nós. Quando nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, este mundo, ele não pode mais ser o nosso porto seguro, né? Então, como estamos adaptados a ele, acostumados a ele, existe uma resistência inicial, né? Onde nós nos debatemos, sofremos, causa um sofrimento, até entendermos e conseguirmos nos desligar deste mundo, né? Então, deixar a velha natureza não é fácil, né? Gera morte, mas não é a morte eterna, é a morte para a vida. Quando Jesus propõe ensinar os seus discípulos a pescar homens, é uma alusão ao trabalho que deve ser desempenhado por quem? Pela igreja. Como assim? Nós, quem é a igreja? Somos nós. Para quê? Para retirar o homem do mundo de pecado e trazê-lo ao conhecimento da verdade de Deus, para que ele possa ser transformado em uma nova criatura e passe a viver em novidade de vida, como foi dito em Romanos 6,4. Aprender a pescar com Jesus é a garantia de que os esforços terão êxitos, terão sucesso, darão certo. Em Mateus 28:20, a palavra nos diz, tá? Nós vou procurando aqui para ler para vocês, vocês não precisam abrir a Bíblia. Mateus 28:20, o que a palavra nos diz? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é a garantia de que Jesus, ele vai conosco no barco, né? Porque a igreja está cumprindo a função, a tarefa que ele nos mandou, pescar homens. E quando ele nos ensina isso, ele vai junto nos capacitando. Sim, é ele que tem a habilidade de capacidade e a capacidade de nos ensinar a pescar homens, né? A ir lá fora, ganhar almas para ele. Além disto, após ensinar da mesma forma que ele fez com os discípulos, ele encherá o pescador de almas, você, eu, do seu poder capacitador. Porque o homem pelo homem, eu por mim mesmo, pelo meu entendimento, pelas minhas forças, pelas minhas mãos, eu não vou conseguir. Eu preciso ter Jesus no barco comigo, né? Então, ele enche a nós, pescadores de almas, do seu poder capacitador para o exercício deste trabalho evangelístico e, em seguida, enviá-lo às grandes águas para a pesca espiritual. É ele que nos capacita primeiro. Jesus também prometeu enviar junto ao pescador, junto a nós, quem? O Espírito Santo.
sem o enchimento pelo poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir, porque é o Espírito Santo que convence o pecador do seu mau caminho, né? Então, por que ele envia o Espírito Santo? Para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nesta tarefa de pescar almas, o que é que nós somos? Nós somos cooperadores de Deus na obra da evangelização, da pesca espiritual. Então, não é a pesca de peixe que você vai lá com a vara, joga e pesca. É a pesca espiritual, que você leva a palavra e através do poder capacitador que Jesus nos dá, movidos e instruídos pelo Espírito Santo de Deus, é que essa obra é feita e esse objetivo é alcançado. Porque eu não tenho capacidade sozinha de fazer o pecador que está lá no mundo se convencer de que ele está errado, se arrepender do seu mau caminho, porque eu sou semelhante a ele vai me comparar a ele, porque eu sou carne como ele. O diferencial está na abertura que eu dou para que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus a fazer através de mim. E se o Espírito Santo ele age através de nós, é ele que toca e convence o pecador. Aquele que você está tentando trazer para o reino de Deus, ele vai ver em você algo diferente e não vai nem questionar. E mesmo que venha questionar, não é você que vai argumentar, é Jesus que vai colocar as palavras corretas na sua boca, te dar as ações corretas, as formas corretas de agir e com certeza terá êxito na tarefa, nesta grande obra de evangelização. Pescar homens, o que é isso? É alcançá-los por meio da evangelização. O que é evangelização? É levar o evangelho, é a pregação do evangelho, da palavra de Deus. E, através disso, conduzi-los a um novo mundo, uma nova realidade. Vai gerar desconforto, atrito, debate, né? Igual nós vimos lá, quando o peixe é retirado da sua água, do seu habitat natural, que até então era o mundo dele. Nesta nova realidade, este pecador, ele morre para este mundo de pecado, para este mundo ao qual ele estava adaptado, deixando de fazer parte dele. Então só morrendo para me fazer parte parar de fazer parte desse mundo. Não. Nós estamos aqui, fomos colocados aqui com uma missão. O que nós não podemos é amar, fazer deste mundo o nosso porto seguro, amar as coisas deste mundo, compactuar com a maioria das coisas que já é dominado aí pelo mal, pelo maligno, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Para levar a palavra de Deus, para pescar os homens para Deus. Amém? Então, foi feita a comparação entre nós e o peixe, né? Nessa tarefa de colaboradores aí, cooperadores de Deus. E a comparação com a árvore, né? A palavra nos compara também a uma árvore. Lá em Salmo capítulo 1, versículo 3, olha só o que a palavra nos diz. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que tremendo. A árvore, em relação ao planeta Terra, vamos lá para a biologia mais uma vez. A árvore produz componentes químicos que ajudam na purificação do ar, proporciona sombra, serve de refúgio ou descanso para pássaros e outros animais e até para nós. Dá estabilidade pelas suas raízes ao terreno onde ela é plantada, né? Através da sua raiz fixa ao solo, ela permanece de pé, então a raiz precisa ser forte. É fonte de alimento, tanto por seus frutos quanto por suas folhagens. Produz madeira para o uso doméstico, para o uso industrial, para o uso no artesanato, nas pequenas e grandes construções.
É utilizada para a fabricação de móveis, de papéis, de caixas, de pontes, de cadeiras, de bancos, de carros. Infinitamente é um monte de utilidade que a árvore tem, né? Portanto, sua importância e utilidade são enormes e ela é indispensável para a manutenção da vida. Então, a árvore ela é importante para nós, tanto lá plantada, né, para nos fornecer toda a questão aí do ambiente, como ela é importante também para nós, para a nossa subsistência, né, para que possamos ter os nossos móveis, os nossos materiais escolares, os nossos carros para que possamos aí usar nas construções. Muita coisa, muita utilidade é atribuída à árvore, né? Então, olha só, ela é muitíssimo grande, é a importância da árvore em todos os sentidos da nossa vida. Trazendo isso para o planeta, né? Grande parte, olha só, da decadência e do desequilíbrio do planeta Terra se deve à ação avassaladora de desmatamento, tanto das matas que estão ao longo dos cursos de águas em regiões inundáveis, né, Pantanal, Amazônia, por aí afora, de altura média de 9 a 15 metros, árvores grandes, né, potentes, das matas que se desenvolvem ao longo de cursos de águas em regiões como Cerrado, em razão da umidade do solo, nas margens, e das florestas naturais e primitivas, ainda não exploradas pelo homem. Então, do Oiapoque ao Chuí, né, nós vemos o homem provocando um grande desequilíbrio no planeta devido ao quê? Queimada, desmatamento ilegal, né? O contrabando aí de madeira, e vão desmatando, causando um grande ferimento no nosso planeta. Isso nos atinge diretamente, né? Então, quanto menor for a quantidade de árvores no planeta, o que vai acontecer? Pior será a quantidade e a qualidade do ar respirado pelo ser humano, né? A clorofila tem um papel fundamental no controle e retirado do gás carbônico do ar de liberação do oxigênio, indispensável à sobrevivência. Então, a clorofila, aquele processamento que faz com que as nossas árvores recebam a luz do sol, né, e tenham o seu pigmento verde e que tenham a sua saúde biológica equilibrada. É esse controle que faz com que o nosso ar seja filtrado, nos dando o oxigênio puro que nós respiramos e liberamos em forma de gás carbônico. Esse gás carbônico que nós liberamos, ele é tóxico, mas o que acontece? O ciclo, ele se repete, né? Existe uma filtragem desse gás carbônico feito pela nossa vegetação, que nos devolve novamente em forma de um oxigênio puro. Então, a importância da árvore para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa respiração, ela é fundamental. Então, um resumo básico aí da questão biológica da importância da árvore para o planeta e para a nossa vida, trazendo para a nossa vida espiritual, para o mundo espiritual. Por que a árvore é comparada a nós, seres humanos? No mundo espiritual também está acontecendo um grande desequilíbrio. Quanto menor for a quantidade de pessoas tementes ao Senhor, né, a andarem nos seus caminhos, né, quanto menor for a quantidade de árvores de Deus, né, caminhando na palavra de Deus, maior será a devastação provocada por quem? Pelo inimigo, já que ele terá maior campo de atuação. Árvores de Deus produzem oxigênio espiritual indispensável à sobrevivência e manutenção dessa vida espiritual. Então, quanto menor o número de pessoas tementes a Deus, caminhando na sua palavra, cooperando nessa busca por almas para o reino de Deus, maior será a devastação também. Mais campo, mais brecha o inimigo vai ter para ganhar o mundo para ele. Então, cooperar com Deus nesta tarefa de reflorestamento espiritual, é uma comparação que nós estamos fazendo, é promover qualidade de vida, é bem-estar na família, um equilíbrio social. Nós estamos vendo a sociedade também passando por um grande desequilíbrio de valores, de entendimentos, de tudo enquanto há.
é trabalhar para não provocar danos ao meio ambiente espiritual, à nossa vida espiritual, ao nosso mundo espiritual. O pecado ele pode ser comparado a esse gás carbônico, aquele gás tóxico que nós liberamos ao colocar para fora o ar que respiramos. O que eliminamos é tóxico. Então, o pecado ele pode ser comparado a esse gás carbônico que contamina os pulmões, que danifica as vias respiratórias, que provoca um superaquecimento do mundo, destruindo a vida, né? O pecado ele veio para gerar morte. O pecado ele não gera nada positivo. Ele pode parecer no momento que ele envolve, dependendo da situação, ele pode parecer que está trazendo bem, que está trazendo ganho, que está trazendo alegria, refrigério, né? Dependendo da forma de pecado que a pessoa esteja vivendo. No momento pode parecer que está trazendo grandes coisas, mas o resultado do pecado, o fruto do pecado, o resultado final é a morte, né? Então, quando nós, árvores de Deus, não andamos na sua palavra, quando nós paramos de respirar esse oxigênio espiritual, o inimigo ele encontra brecha, ele vem como esse gás carbônico nos contaminando, né, nos intoxicando e nos levando à morte. Então essa é a comparação feita entre a árvore e o homem dentro lá dessa comparação que a palavra traz para nós. O oxigênio, né, o ar que respiramos, ele pode ser comparado à ação do Espírito Santo, que é comparado ao vento. Não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, nós não vemos, né? Mas nós sentimos. O vento, a gente não vê o vento, mas como a gente sabe que está ventando? Pelas folhas que balançam, por aquele toque na pele que é invisível, mas é gostoso, né? Isso é comparado à ação do Espírito Santo. No entanto, manter atividade intensa em favor da humanidade é indispensável à vida espiritual. Não existe vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. Cada vez que respiramos esse oxigênio espiritual, esse oxigênio, né, cada vez que colocamos dentro de nós a presença do Espírito Santo, nós eliminamos de nós o gás carbônico espiritual, que são as coisas que não agradam a Deus. Porque o pecado e o Espírito Santo, eles não conseguem ocupar o mesmo lugar. Não existe isso, né? Então, ou um entra ou o outro. Então, à medida que nós respiramos esse oxigênio gostoso, que é a presença do Espírito Santo, tudo aquilo que não presta, ele tem que sair. O pecado, ele tem que sair. Ele tem que começar a incomodar. Não tem mais lugar para o pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Fofoca, maledicência, né, os maus pensamentos, tudo isso vai, indo embora de nós. Amém? Então, qual é a conclusão que nós podemos colher dessa reflexão, né? Dessa comparação entre o homem e esses elementos da natureza que nós colocamos aí, o peixe e a árvore, né? Todos têm a sua importância aqui no nosso planeta. Todos cooperam para o equilíbrio de todo o nosso planeta e diretamente da nossa vida. Ao cooperar com Deus, você será diretamente beneficiado por Ele e se tornará canal de bênção para o mundo, que clama por salvação e por redenção divina. Vamos lá em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, capítulo 19, versículo 40. O que a palavra nos diz? Ao que ele respondeu: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Então, queridos, a nossa obrigação enquanto cooperadores do reino de Deus é proclamar a verdade, que é Jesus. É ganhar almas para Jesus, é pescar homens, né? É trazer o equilíbrio, o oxigênio, que é o Espírito Santo, para o nosso próximo, né? E retirar de tudo, de dentro de nós, tudo aquilo que não provém do Senhor.
Sejamos canais de bênção, sejamos cooperadores do reino de Deus. E a cada passo errado, a cada falha, porque nós somos falhos, somos pecadores, né? Saibamos nos redimir, clamar pelo perdão, porque os ouvidos do Senhor é atento, Ele conhece o nosso coração, né? Então, sabe Ele que nós somos falhos, que nós somos pequenos, né? Que somos sujeitos aos erros, mas Ele quer fazer de nós canais de bênção. Ele quer nos usar, Ele precisa de nós nesse trabalho de povoar o céu. Ele precisa de nós, é a nós que Ele quer usar, né? Fisicamente aqui, enquanto seres andantes pela terra, nós temos essa obrigação, né? De trazer almas para o reino de Deus. Amém? Orando, revestindo, porque as ciladas são muitas, as investidas de Satanás são enormes contra aquele que vai na contramão dele. Então nós temos que estar sempre revestidos, amparados na palavra, orando, buscando, trilhando conforme a vontade do Senhor na nossa vida. Abramos o nosso coração e coloquemos a nossa vida à disposição do Senhor. Amém? Para que Ele possa nos usar para povoar o céu, transmitir, evangelizar, através da palavra, levar Jesus para aqueles que estão lá fora precisando, Às vezes está lá na vida, não é porque escolheu estar naquela situação, estar naquela situação ruim, difícil, na imundície do pecado. Muitas vezes a pessoa está ali, não é porque ela escolheu estar ali, porque ela acha gostoso estar ali. Muitas vezes as pessoas que estão no mundo aí da prostituição, da droga, seja lá do que for que não agrada a Deus, ela sofre porque ela sabe que ela não queria estar ali, ela queria algo diferente. Mas o que está faltando? Um canal que leve esse algo diferente até ela. Ela não tem força sozinha, ela não tem amparo, ela não tem um familiar, um amigo, uma pessoa de bem, uma pessoa instruída na palavra que leve aquilo até ela, que ensine, que ensine. Falta quem ensina. Então muitas almas se rendem ao Senhor por isso, porque recebe a oportunidade de um anjo de Deus. Porque nós, quando chegamos a uma pessoa nesse nível de situação, nós somos anjos de Deus na vida daquela pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Deus faz de nós anjos para chegar até aquela pessoa e trazê-la, mostrar para ela um outro caminho, um novo mundo, uma nova oportunidade de vida, Então, o que eu desejo para mim e para você hoje é que nós possamos ser verdadeiramente cooperadores para o reino de Deus. Amém? Desejo que essa palavra fique aí no seu coração, que nós possamos continuar refletindo através dela e mudando aí a nossa postura, revendo aí as nossas atitudes, e nos colocando à disposição do Senhor para ser este canal. Um grande beijo no coração e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.